Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele de Língua Portuguesa e hoje nós vamos trabalhar o gênero textual poema. Bom, dentro do gênero poema, nós vamos trabalhar o que é o poema, versos e estrofes, o eu lírico, que é dúvida para muita gente, figuras de linguagem dentro do poema e a diferença de poema e poesia, porque a gente faz uma leve confusão aí, tá bom? O que é o poema? Poema é um texto literário que pertence ao gênero da poesia. Ou seja, o poema está dentro ali da poesia, certo? E cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, o objetivo de um poema, gente, é esse mesmo, é emocionar, certo? É trazer esse tipo de sentimento. O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é a componente que distingue o poema, tá? Então, a poesia, que é essa coisa mais abrangente aí, né, que traz esse encantamento, esse sentimento, ela está presente dentro do poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções, porque foi acrescentada música. Se você parar para analisar, né, gente, a letra de uma música geralmente é isso, são versos e estrofes rimando. É um poema cantado. Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. O verso e a estrofe são elementos do texto poético. A prosa poética tem um caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. A prosa, gente, ela não vai seguir essa estrutura, né, versos e estrofes, mas ela é considerada assim o poema por conta desse caráter aí, né, desse efeito emocional. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. A gente sempre vê a mãozinha dos gregos em tudo, né? Vamos falar então sobre verso e estrofe. Cada linha de um poema representa um verso, e o conjunto desses versos recebe o nome de estrofe. Olha esse mini poema aqui do Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Então, nós temos aqui, olha, 4 versos, né? Então, cada linha dessa é um verso, e esses versos formam uma estrofe, tá? Só para exemplificar para vocês. E há uma organização das rimas aqui, olha. O primeiro verso rima com o terceiro verso e o segundo verso rima com o quarto verso. Esse tipo de organização, ela é proposital e ela recebe uma nomenclatura. Do mesmo modo, há outras maneiras de se organizar os versos, né, dentro ali, a rima dentro dos versos. E cada uma delas vai receber um nome específico. Eu lírico. Eu já percebi que os alunos têm muita dificuldade de compreender o que é o eu lírico. Quando a gente pergunta numa prova, o eu lírico, nananã, a pessoa parece que dá um pane na hora assim, gente. Mas o eu lírico, também conhecido como sujeito lírico ou eu poético, né? É aquela voz que vai se manifestar na poesia, né? Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, os sentimentos, sensações e emoções do sujeito fictício, que discursa em primeira pessoa, ou seja, o eu. O eu lírico pode ser masculino, feminino, bem como um objeto, um animal, etc. Então, o eu lírico, gente, é a pessoa, é a voz do poema. Não necessariamente é o poeta, mas é a voz que está sendo representada naquele poema. Então, aqui falando melhor sobre a diferença entre eu lírico e poeta. Um dos maiores nomes da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, nos chama a atenção para essa diferença entre o eu lírico e o poeta quando cria seus heteronômios, tá? Heteronômios são pessoas inventadas pelo poeta que têm sua própria personalidade e assim assinam os poemas. Então, digamos assim que o Fernando Pessoa cria personalidades, né, chamadas de heteronômios. As mais famosas que ele tem é o Ricardo Reis, Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro. Gente, a diferença de heterônimos, desculpa, para pseudônimos, tá? Os heterônimos são pessoas criadas com características próprias, tá? Os pseudônimos são nomes criados para a mesma pessoa, tá? Então, no caso do Fernando Pessoa, ele, né, ironicamente, ele tem pessoa no nome.
ele cria novas personalidades e dá nome a essas personalidades, tá? No caso dos pseudônimos, ele só cria um novo nome para esconder a sua identidade, tá? Mas continua a mesma pessoa. Mesmo que todos os poemas tenham sido escritos por Pessoa, no caso Fernando Pessoa, muitos deles possuem personalidades distintas, os quais ele incorpora no sentido figurado, tá? Na incorporação não tem nada espiritual que não. Quando escreve, tá? Então, gente, basicamente isso. O Fernando Pessoa é o autor daquele poema ali, ele é o poeta, certo? Mas o eu lírico dele pode se apresentar como Ricardo, como Álvaro, como Alberto, beleza? Olha esse exemplo aqui, por exemplo. A Porta de Vinícius de Moraes, tá? Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro bem presenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu, tá? Então esse poema aqui é de Vinícius de Moraes, chama A Porta, certo? A Porta. E a gente vê aí claramente essa questão. Nesse caso aqui, o eu lírico, quem assume a primeira pessoa é a porta, tá? Então, nesse caso aqui, se pergunta para você, qual que é o eu lírico desse poema? Não é o Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes é o poeta, é o autor, né? O escritor desse poema. Mas o eu lírico, né? A voz desse poema é a porta. Beleza? Só para simplificar ali o que é o eu lírico. É a pessoa, é a voz do poema. Dentro do poema, gente, um recurso muito utilizado, muito utilizado, são as figuras de linguagem. Nós já falamos anteriormente sobre a linguagem conotativa e a denotativa, né? Linguagem denotativa é aquela que é ao pé da letra, é o que exatamente eu quero falar, é o sentido real. E a linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, onde que vai entrar as figuras de linguagem. Quando eu uso expressões, né, significando uma coisa diferente do seu significado real. Então, a figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego das palavras em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregadas. As palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado, e eis o motivo de ser tão utilizado nos poemas, tá, gente? Então, as figuras de linguagem vem trazer essa plástica, né? Essa beleza para o poema, para a fala em geral. Uma coisa diferente é eu falar assim: ah, você tá chorando, né? Você chora muito, você tá sempre chorando. E uma coisa é falar assim: nossa, seus olhos são espelhos d'água, né? A diferença, né? Eu usei aqui uma metáfora e ficou uma coisa bem mais plástica, bem mais bonita de se ouvir, tá? Então é um exemplo aí claro do uso de figuras de linguagem. Beleza? No caso, a figura de linguagem utilizada foi a metáfora. Tem várias figuras de linguagem, tá? Você pode fazer uso de várias delas. Eu nem sei contar quantas tem para vocês, que eu nem sei se eu conheço todas, que são muitas mesmo. Mas aqui nós temos, por exemplo, a metáfora, que, né, que quando a gente realmente faz essa comparação, né, a gente troca aí, faz essa comparação sem o uso dos conectivos de comparação, né? A antítese, que dá a ideia de contrariedade, é aquele poema muito famoso, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente. A contrariedade nas ideias aí, né? A prosopopeia, palavrinha difícil, ou personificação, quando alguns elementos tomam vida, né? O eufemismo, quando eu vou suavizar aquilo que eu quero dizer, né? Por exemplo, às vezes eu falo assim que a pessoa morreu, eu falo que ela foi para os braços de Jesus, que ela descansou, né? Uma forma mais branda de dizer alguma coisa. A hipérbole, que é a linguagem do exagero, a gradação, que você começa num ritmo, ou vai aumentando esse ritmo, ou vai diminuindo, né? A anáfora, que é o mesmo que repetição também, quando você quer enfatizar uma ideia, tá? Então, assim, tem várias figuras de linguagem que você pode utilizar durante o poema e que vão contribuir muito para essa expressão de emoção, para essa plasticidade, para essa beleza, né, no que você está escrevendo. Muito importante. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos. Gente, nós temos a falsa impressão que o poema é apenas sentir, né? É só ter ideias. Não, gente. Existe a parte
técnica também, né? Existe ali toda uma construção, uma estrutura, e aí dentro disso nós temos os tipos de versos que podem ser regulares, livres e brancos, temos os tipos de estrofes simples, compostas e livres, tipos de rimas que podem ser alternadas, opostas, emparelhadas, internas, que depois eu vou voltar lá naquele outro que a gente fez, né? Aquele primeiro lá de Fernando Pessoa que a gente viu que é o caso das alternadas, certo? Então tem vários tipos aí. Tipos de poema, pode ser lírico, épico, narrativo, poemas de forma fixa e os de forma livre, os quais não apresentam uma estrutura rígida, né, no caso de forma livre. O soneto, por exemplo, né? A trova e o haikai são exemplos de poemas de forma fixa, muito utilizados pelos poetas. E eu destaco aqui o soneto porque na atividade de vocês vai falar sobre isso, né? O soneto ele tem ali a sua estrutura formada por 14 versos, sendo que 2 deles são quartetos, ou seja, são conjuntos de 4 versos, e os outros 2 são tercetos, conjuntos de 3 versos. Todo mundo alguma vez na vida já deve ter ouvido falar sobre o soneto da fidelidade, né? A tudo, meu amor, serei atento, tal, né? Então ali a gente vê um exemplo de soneto, né? A gente tem, na verdade, 4 estrofes, né? 2 estrofes têm 4 versos e outras 2 têm 3 versos, somando 14 versos, tá? Então, olha, até a quantidade de versos dá nome a cada partezinha aqui, né? Quarteto, terceto, etc. Então, assim, é muito complexo e são muitos detalhes, tá, gente? Obviamente, você não tem obrigação de saber isso de cor, de maneira alguma, mas é bom para o seu conhecimento saber, né? Se você quiser fazer um poema mais técnico, com uma estrutura fixa, com uma forma fixa. Diferença entre poema e poesia. Nós já começamos a falar anteriormente sobre isso e nós vamos concluir agora, né, nesse finalzinho. Apesar de, às vezes, a gente confundir um pouco, né, dar um nó na nossa cabeça, às vezes até acharmos que são palavras sinônimas, tá? São termos sinônimos, na verdade, há diferenças entre elas, tá? Como foi falado, a poesia, ela é de uma maneira mais abrangente, ela pega outros tipos de arte, outros tipos de produção artística, né? Não só o literário, não só o estilo literário. Já o poema, além de ser, né, um gênero literário, ele também é muito mais fácil de ser identificado. Por quê? Porque ele segue um formato muito característico, né? Geralmente ele vem com rimas, com versos, estrofes, então fica muito mais fácil para a gente identificá-lo do que a poesia abrange muito mais do que isso, certo? Dessa forma, podemos dizer que o poema é um tipo de texto dentro do gênero poesia. O poema está dentro do gênero poesia. E ainda que todo poema vai ter poesia, vai ter essa produção artística, mas nem toda poesia tem poema, né? Como foi falado anteriormente, tem fotografia, tem música, tem pintura, entre várias outras. Então vamos para nossas considerações finais. Eu peguei essa frase aqui de Anderson Celon que ele fala: tudo é digno para a poesia, tudo é vivo, tudo é arte, e a nossa escrita é a nossa forma de expressar nossas emoções. Então, gente, é importante demais, né? Que haja poema, que haja beleza, que a gente possa escrever do que sente, né? Coloque para fora as nossas emoções e emocione o nosso leitor também, tá? E tudo é digno para poesia, não existe nada indigno. Às vezes, uma coisa que não é tão relevante para você, aquele poeta ali faz dela uma coisa super especial, tá? Então, isso aí é bem interessante de se ver, por exemplo, aquela porta ali, né, de Vinícius de Moraes. E eu peguei aqui um poema do José Benedito de Brito falando sobre poema, né? Que a gente vê o trabalho metalinguístico aqui, né? O poema é um segredo de restrito acesso, mas só o poeta sabe quem lhe inspirou os versos. Então, gente, é um segredo, é de acesso pessoal. E o poeta sabe por que ele está escrevendo aquilo ali. Por mais que às vezes a gente bate o olho, não faz muito sentido de primeira, existe com certeza ali uma emoção, uma vivência. Então, isso é muito interessante, tá? Eu espero que vocês ainda tenham a oportunidade de escreverem muitos poemas, que vocês se entreguem a expressar as suas emoções através da escrita. É o meu desejo quanto professora, e eu acho que o mundo seria muito mais lindo se fosse assim. Beleza, gente? Então, nós encerramos a nossa aula por hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro ainda, pode me perguntar. Estou sempre à disposição, ok? Então, vou indo embora. Até mais. Tchau, tchau.